Paz. Vamos continuar o nosso livro. Hoje vamos estar estudando o dia 7 de janeiro. E então, o nosso livro hoje, a mensagem, o título fala sobre rota de colisão. Ou seja, o dia 7 de janeiro fala, o título, a mensagem fala sobre a rota de colisão. E então a leitura bíblica que nós vamos ler, que nós vamos meditar, está lá no Velho Testamento, no Antigo Testamento, em 2 Samuel, no capítulo 12, do versículo 1 ao 15. 2 Samuel, no capítulo 12, do versículo 1 ao 15. Então, eu vou lendo com vocês. Que fala sobre o profeta Natã e a sua repreensão a Davi. 2 Samuel, no capítulo 12, do versículo 1 ao 15. Então a palavra de Deus nos diz assim: O Senhor enviou Natã a Davi. Entrando ele e foi ter com Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. Ou seja, o pobre tinha uma pequena cordeira que tinha comprado e que tinha criado, e que a sua casa cresceu, junto com os seus filhos. Do seu bocado comia, do seu copo bebia, e dormia com o seu regaço. Ele tinha como filha, o pobre tinha a cordeira como uma filha. Chegando um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que foi até ele. Em vez disso, tomou a cordeira do pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu de sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, digno de morte é esse homem que fez isso. Pela cordeira restituirá o quadruplo, porque fez tal coisa e não se compadeceu e não teve misericórdia. E então disse Natã a Davi: Tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saulo. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços. Também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fosse pouco, te acrescentaria muito mais. Porque desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos. A Urias, o Heteu, mataste à espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher. A ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, portanto, a espada jamais se apartará da tua casa, porque me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: Eu suscitarei da tua própria casa mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, ao qual se deitará com elas em plena luz do dia. Tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e à plena luz do dia. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Respondeu Natã: O Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas porque este feito deste lugar a que os inimigos
do Senhor blasfeme. O filho que nasceu morrerá. Depois que Natã foi para a sua casa, o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias deu a David, e ela caiu gravemente enferma. Então, depois de ler a repreensão do profeta Natã, Davi, ele se arrependeu. Nós vemos que Davi, depois de ouvir a repreensão do profeta, Davi, ele reconheceu o seu pecado. Davi se arrependeu. Deus o perdoou. Mas a consequência, a morte, permaneceu, a consequência do seu pecado permaneceu. E então, a consequência daquele pecado gerou então a morte do filho, do adultério, do filho que estava à espera, que Davi estava à espera, porque em relação ao adultério que ele teve com Batseba. E então o filho que eles estavam à espera, o filho que ela gerou, morreu. No livro de Números, no capítulo 32, no versículo 25, o versículo nos diz assim: mas se não fizeres assim, estareis pecando contra o Senhor, e estáis certos de que o vosso pecado vos há de atingir. Ou seja, aqui fala sobre consequências, está nos dizendo assim: sabei que o vosso pecado vos há de achar. Sabei que o teu pecado, ele vai te achar. Sabei que o meu pecado, ele vai te achar. Então, o livro hoje, ele nos fala, este livro, o Pão Diário, dia 7 de janeiro, ele fala-nos então de uma história de um casal. E então este casal, ele conta dizendo que estavam dentro de um carro. Eles estavam então se dirigindo para uma rodoviária. Eles estavam se dirigindo então para uma rodovia, ou seja, para uma via. E então, esse casal estava dentro do carro e esse casal então viu o motorista querendo fazer então uma curva à esquerda. É um ponto específico que era somente para veículos só de emergência, ou seja, de ambulâncias e polícias. Então esse motorista, ele olhava para a direita e para a esquerda. Esse motorista, ele estava olhando, ele estava à espera de um momento para que então ele pudesse atravessar, para que o momento então que ele pudesse então infringir a lei, não notando que uma viatura da polícia estava se aproximando dele pelo seu lado esquerdo. E então o motorista, não vendo ninguém, então ele vende então uma abertura, ele vende então ali uma brecha. Então aquele casal conta que aquele motorista, ele arrancou, e então, concluindo, então ele foi bater mesmo de cara, ele bateu mesmo de frente com o carro de polícia. Hoje em dia é comum nós pensarmos assim. Hoje em dia é comum nós pensarmos que nós poderemos fazer algo errado sem nós sermos punidos. Hoje em dia é comum as pessoas pensarem que podem fazer algo errado sem ter consequências, sem serem punidas por isso. Nós vemos que após o rei Davi ter cometido adultério, ter pecado contra Deus, e então tomado Batseba, a mulher do seu servo Urias, e então tomado ela como sua mulher, engravidando ela, nós vemos que o rei, ele cometeu tudo isso. E nós vemos que depois disso o rei Davi, ele também se preocupou então em livrar-se da punição, em livrar-se do pecado. No entanto, ele estava diante do profeta. No entanto, ele estava em uma rota de colisão com o profeta Natã. Assim como o motorista, então nós vemos que o motorista bateu de frente com a polícia.
A mesma coisa aconteceu com Davi. Davi bateu de frente com o profeta Natã. Davi, seu adultério, seu engano e seu assassinato. Davi adulterou, Davi enganou o povo e Davi assassinou Urias. Davi, o homem, não viu, mas Davi estava diante, tudo estava diante dos olhos de Deus. Tudo estava diante dos olhos de Deus. Deus sabia, Deus viu, Ele viu tudo, Ele vê tudo. Deus, Ele vê todas as coisas. Aquilo que foi mal aos olhos de Deus, como está lá em 2 Samuel, no capítulo 11, no versículo 27, nós vemos que o profeta Natã, ele expôs o pecado de Davi. O rei Davi ficou profundamente, depois de ouvir o profeta Natã, depois de ouvir o profeta de Deus, Davi ficou profundamente arrependido. Ele confessou o seu pecado. Ele não se escondeu, ele não negou o seu pecado, mas ele se arrependeu. E então, ele recebeu então o perdão de Deus. Mas as consequências do seu pecado nunca se afastaram da sua casa, como está lá em 2 Samuel, no capítulo 12, do versículo 10. Então, o que é que Deus está dizendo aqui para nós? O que é que Deus está dizendo aqui para nós neste dia? Para as nossas vidas? Deus, Ele aqui está nos dizendo, se nós temos procurado nos livrar de algo, se nós temos procurado nos livrar de algum pecado, então Deus, neste dia, Ele nos lembra do pecado. O mesmo pecado que nós temos, Ele vai ao nosso encontro. O mesmo pecado que nós temos, Ele vai nos achar. Então, Deus, Ele está nos chamando para nós reconhecermos. Deus, Ele está nos chamando para nós nos arrependermos. Para que haja sinceridade da nossa parte. Para que haja fidelidade. Deus, Ele nos chama para nós nos entregarmos a Deus. Deus nos chama para nós não omitirmos. Deus nos chama para nós não escondermos. Deus nos chama para nós sermos sinceros, para nós sermos fiéis. Deus não nos chama para nós escondermos. Mas em vez de nós escondermos, Deus nos chama para que nós possamos buscar o seu precioso, o seu gracioso perdão. Que nós possamos nos lembrar, que nós possamos guardar esta frase. Em nome de Jesus, que nós possamos guardar esta frase, que nós possamos refletir nesta frase, que nós possamos receber esta frase, que nós possamos receber esta frase em nome de Jesus. Esta frase que é: precisamos encarar os nossos pecados. Precisamos encarar os nossos pecados antes de abandoná-los do nosso passado. Ou seja, nós precisamos encarar os nossos pecados antes de nós abandoná-los no passado. Que o Espírito Santo Ele possa falar a cada coração em nome de Jesus. Deus abençoe cada vida. E amanhã nós estaremos então retomando o nosso livro. E amanhã então eu estarei partilhando com vocês o dia 8 de janeiro. Fiquem com Deus. Vocês possam acompanhar comigo. Vocês possam permanecer comigo aqui até ao fim neste livro, neste estudo. Será uma bênção e que tem sido uma bênção para as nossas vidas, para a minha vida e para a vossa vida. Em nome de Jesus. Fiquem na paz. Amém.